dia! Chegou a segunda-feira, espero que todos vocês tenham tido um final de semana maravilhoso. E hoje começamos o programa Algo a Mais, ao vivo, aqui na TV Mato Grosso, canal 27, agora 10 horas e 30 minutinhos. E a gente está aqui com o tema Filhos e as Dificuldades na Escola. Bom, eu não estou sozinha, estou aqui com Cris Pompeu. Cris, muito bom dia, como é que foi seu final de semana? Bom dia, ai, maravilhoso, né? É tempo de descansar, de aproveitar, de sair um pouquinho, ver os amigos, é sempre muito bom. E agora, segunda-feira, a todo vapor para uma semana maravilhosa que promete. A gente hoje já com um tema super gostoso, que eu acho que o pessoal aí de casa vai adorar, e contando sempre com a participação de vocês, pela nossa fanpage do Facebook ou pelo WhatsApp 8405-3791. Pois é, filhos e as dificuldades na escola. Eu tenho um menino de 11, você tem 2 mais ou menos nessa idade. Você encontra muitas dificuldades, Cris? Ai, sim. Acho que educar, além de dificuldade, é um desafio, né? É sempre um desafio. E tem uma frase que outro dia eu vi numa mídia social que eu adorei, que fala que educar filho é igual o videogame. Cada fase que vem é mais difícil. E não pode pular. Não pode pular, que senão você não vai para outra. Bom, temos convidados especiais hoje aqui no programa. Vamos dar um meu bom dia para Mônica Fernandes. Mônica, que é psicóloga, tudo bom? Bom dia, feliz por estar aqui para falar sobre esse tema. Acho que maravilhoso, adoro. Vai ser um papo interessante com todos nós aqui. E aqui do meu lado a Sueli, que é diretora da Escola Berçário Peninha Verde, que para mim é uma pessoa muito especial. Ela praticamente criou meu filho. Eu preciso depois explicar essa história. Tudo bom? Bom dia. Nós comentamos semana passada aqui essa questão de berçário ou babá, né? Escolinha ou babá. E aí eu disse que meu filho foi cedo para a escolinha, e foi para a escolinha dela que ele foi, e foi muito bem cuidado, graças a Deus. Muito obrigada, e espero continuar correspondendo. Ah, sempre, né, Silvia? Muito obrigada. E, é claro, não poderia faltar hoje a Roberta Pimentel, que é psicopedagoga, e a segunda-feira sempre é dela também, né? Tudo bom, Roberta? Tudo bom, Gisele. Bom dia, gostoso estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, você tem um filho pequeno. Pois é. E aí, tem dificuldade também? Então, eu acho dificuldade já na escola, acho que mais questões assim sociais, como se relaciona com os amiguinhos, com o conteúdo em si, acho que ainda não, né? Mas como a prática profissional é muito isso, então tem pano para manga, né? Tem muito assunto. Então, gente, quais são as principais dificuldades que a gente vai encontrar por aí, pela frente? Ou já estamos encontrando? O que vocês acham? Acho que a gente já está encontrando, né? A gente já começa a encontrar na primeira fase, na primeira infância, na primeira etapa, na chegada dessa criança à família, né? E a gente já começa também a dosar ou a já trabalhar essa criança para um futuro consciente, trabalhar esse cognitivo, a fase dos estímulos. Então, começa com a chegada da criança. Agora, conduzir isso compete à família e à escola. Acho que para algumas pessoas isso é muito difícil, né? E para outros é tão tranquilo, leva com mais tranquilidade, com mais calma, né, Mônica? Eu acho que a dificuldade existe e agora cada vez mais, né? Porque a escola está dentro de todo um contexto, né? Então isso aí gera conflito com pais, com alunos, com escola. Mas a parceria do pai com a escola, eu acho isso importantíssimo, é o que geralmente dá certo mesmo, né? É o que ajuda mais, né? Claro, com certeza. Certeza. E começar com essa faixa etária falando de primeira infância, acho que é bem interessante, porque quando a gente pensa nessa primeira infância, o que a gente pode fazer com ela para que isso não torne lá na frente um problema grande de aprendizagem, é a coisa mais gostosa, né? Nessa idade, a gente, se tiver um olhar preventivo, você já acode as mordidas para não virar uma grande problemática, você já ajuda aquele que, né, não está conseguindo se socializar, e nessa idade já ajuda bastante. A probabilidade aí de melhoria é muito grande. Ao contrário, aquele que é pouco observado, tadinho, com certeza vai sofrer um pouco mais, se prolonga tudo isso, né? E daí uma coisa desencadeia a outra, né? Isso é importante lembrar disso, né? E eu digo também que aí entra a questão familiar. Quer dizer, quando a família tem esse acesso, né? Quando ela é a mais responsável, a maior responsável por isso, né? Porque é ela que está ali, até que a criança vá à escola, vá para o berçário, mas a família está mais no dia a dia ainda neste comando, nesta atenção, nesta percepção. E às vezes acontece de achar que tudo da criança vai se desenvolvendo naturalmente, né? Até vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai. Mas se a gente tem
proporcionar isso, como estimular, como favorecer, como conhecer o seu bebê, como conhecer a sua criança de 1 ano a 2, de 2 a 3, né? Então, isso tudo te dá uma garantia de que quando a escola assumir, né, este papel, você vai estar ali também atenta, vão trocar informações, sabe, tem que incomodar alguém de alguma forma, qualquer coisa que não seja dentro da linha, né, por via de regra normal. E aí é onde eu acredito que muita coisa lá, fase de 10, 12 anos, pode ser evitada. 9 para frente, onde realmente começam as dificuldades, né, de aprendizagem, onde a gente percebe a dificuldade de aprendizagem. Se a gente estruturar essa base, né, eu acho que, tirando, claro, os vários aspectos que podem acarretar uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai falar sobre isso também. Eu acho que existem, né, casos e mais casos, mas quando a gente percebe que realmente essa parceria existe, a gente se aprofunda em cada caso, com as dificuldades do dia a dia, acompanhando, falando muito sobre o histórico de vida da criança. A Roberta fala muito disso, que é importante. Então, é essa ligação hoje que precisa estar mais presente, acho fundamental, porque, na verdade, falam muito que pais que trabalham fora são pais ausentes. Pais que trabalham fora não são pais ausentes. Pais ausentes são pais que, por alguma razão ou outra, estão mais distantes da vida dos filhos. Então, isso é importante. Não dá para falar em escola sem a parceria com os pais. Isso é uma tecla, assim, que eu bato, entendeu, muito, porque senão a gente não acompanha essa demanda, entendeu, de coisas que vêm por aí, de informações que vêm por aí. Se o pai sair desse contexto escolar da vida do filho, fica muito difícil, né? Então, fica, assim, extremamente difícil. A Mônica está trazendo à tona uma coisa importante, que é, assim, é uma tendência, eu acho, uma coisa que vem aumentando essas discussões, da família com a escola, esse papel, quem faz o quê, como ajudar, como unir, porque que a gente sabe que é importante haver uma ponte bem estabelecida entre essas duas instâncias, a gente já sabe disso tem um tempão, né? Mas nós estamos aprendendo como fazer isso na prática da melhor maneira possível, né? E fazendo um paralelo né, com esse assunto, na semana passada, naquela sessão da Veja do Einstein, que às vezes acompanha, ali às vezes fala de Alzheimer e etc., vários assuntos, mas semana passada me chamou a atenção o fato deles fazerem um paralelo, assim, tanto que a profissão do médico está cheia de novidades para o médico, assim, qual que é esse novo tempo do médico? Quais são as novidades, as tendências? Então, e eu brinquei, eu entreguei para uma coordenadora, eu brinquei com ela, falei, escuta, você me pediu um tema para uma palestra semana que vem com seus professores, vou te dar um desafio, pega esse texto e onde está médico, põe escola. E batia perfeitamente, foi uma brincadeira deliciosa, a gente lia, eram 2 coordenadoras e eu, e a gente ria porque cabia exatamente. E uma das coisas era isso, como lidar com essa família, como dar notícia da doença, e etc., que são coisas que antigamente eram tratadas de uma maneira, hoje em dia é tratado de outra. As famílias entendem muito mais de doença, hoje com o Dr. Google, né? Antigamente ninguém entendia quase nada de doença. E nós também da mesma maneira, não é? As famílias entendem muito mais de aprendizagem, de desenvolvimento, as famílias leem muito mais. Então, eu vejo que é uma tendência que não é só na nossa área, né, Mônica? Essa junção com a família é em outros setores também, e nós vamos ter que realmente aprimorar, né? Porque nós precisamos entender que os tempos mudaram, as crianças mudaram, as escolas mudaram. Qual que é o objetivo da escola? Ensinar, entre tantos outros objetivos, mas ensinar a criança a aprender, ensinar a criança uma série de coisas. Se a gente não acompanhar essa mudança que está aí, né, que vem vindo, fica difícil mesmo. Né? Eu, na realidade, digo que é mediar o conhecimento. Porque essa criança já chega muito mais sábia, muito mais intentora de conhecimento, justamente por esta informação, né? Por este mundo, né? Pela internet, o acesso, por mais que a gente diga que tem que ser limitado, que a família tem que acompanhar, eles conhecem, eles sabem exatamente como adquirir. Agora, a maneira como eles adquirem essa informação é que a escola precisa mediar. Então, nem tudo pode ser negado e nem tudo pode ser deixado na interpretação dessa criança. É verdade. O tal do equilíbrio, né? Que eu tanto gosto. Eu até canso de ouvir. Equilíbrio, não dá para se negar, não tem como negar mais isso. Não tem como negar. Agora, o professor também, a escola também tem que ter essa visão. Ela não é mais a escola que dita.
este conhecimento. Né? Com certeza. Com Agora certeza. vocês trouxeram essa questão dos pais hoje estarem bem mais informados, né? Bem mais antenados, sabendo o diagnóstico, mas ao mesmo tempo eles estão mais participativos? Porque alguns anos atrás ainda era aquela coisa das mães, donas de casa, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho. Elas têm mais informação, mas elas conseguem estar mais participativas? Cris, da minha parte, eu respondo isso da seguinte maneira, acho que depende muito das nossas vivências, né? Da minha parte, eu respondo para você assim, que depende do ponto de quem vai falar. Por exemplo, eu escuto muito a queixa da escola. Roberta, a família não quer. Roberta, a família está distante. Roberta, a gente faz, a família não vem. Isso é uma realidade que a gente pode fazer uma entrevista aí, e a gente ouve muito essa queixa, é uma preocupação da escola, né? Mas por outro lado, se eu pensar, por exemplo, na trajetória que eu tenho tentado alcançar, no esforço que eu tenho feito, porque acho que de tanto apanhar, a gente aprende que a nossa prática vai até X limite, né? Então, eu aprendi na minha prática como psicopedagoga que eu tenho esse enfoque principal de chega uma queixa, eu tento investigar essa queixa, qual que é a causa dessa queixa, por que será que está acontecendo isso? Por muito e muito tempo, Cris, eu fiquei muito focada em atender o paciente, vamos dizer assim, né? Eu entrevisto os pais, claro, dá devolutiva para os pais, mas eu não proporcionava o trabalho, vamos dizer assim, operativo com os pais. Hoje, de cada 10 atendimentos com um paciente, pelo menos 2 são com os pais. Não é mais só na anamnese, só na devolutiva, você entendeu? Então, passou 8 sessões, eu atendi essa criança, eu não tenho devolutiva, mas eu tenho várias coisas para serem tratadas com essa família. Então, essa família está mais participativa, acho que é uma mescla ainda, Cris. Né? Eu acho que tem escolas que alcançaram e que já falam que os pais estão mais participativos, mas porque a escola se propôs a fazer coisas diferentes. Tem escola que eu vejo assim, escola de pais, e trouxeram os pais para a escola, café não sei o quê, e traz os pais para a escola. Então, eu acho que depende, né? E esse trabalho da escola, eu acredito que ele tem que ir além das datas de calendário. Isso é um trabalho diário, isso é um trabalho, é uma parceria da escola. A escola tem que chegar até a família. E não adianta ficar apontando. A família deixa por nossa conta. O que você diz é verdade. A gente escuta isso todos os dias. Parece que a família que a escola eduque. Não. Então, já que nós estamos sentindo isso, vamos nos aproximar dessa família, vamos sabe? Aprender a trabalhar. Não é no dia da festa dos pais, não é no dia da festa das mães, sabe? É no dia a dia, é no ajudar a formar, né? Exatamente, sabe? É na troca diária, é na informação, sabe? É na consulta, como é que está lá, porque aqui está assim. Trazer esse pai, porque às vezes o pai também acha que ele não sabe, né, o que a escola sabe, e ele acaba também se reservando a não se expor, e na realidade cuidar com criança é único, né? O adulto, a preocupação da criança com o adulto independe de título. Né? É uma criança que você está formando. Eu vejo assim, eu tenho quase 30 anos, né, trabalhando tanto com escola quanto com os pais. Eu acredito que a busca hoje tem sido maior no consultório, em escola a proximidade também maior, porque está havendo também uma maior ansiedade dos pais com todos esses casos de violência que está acontecendo aí. Então, todo mundo fica, né, preocupado, assustado, né? Então, assim, há sim uma procura de consultório. Agora, sempre tem, né, aqueles que a gente chama mais, que a gente busca, mas há uma procura dos pais, sim, em relação a tirar dúvida. Eu quero ver como é que está meu filho, eu quero sentir como é que está meu filho. Agora, a vida tem uma correria muito estressante, né? Os pais também trabalham, os filhos estudam, fazem diversas, como é que chama? Atividades extras, né? Então, assim, que hora que essa família vai se reunir, né? Em algum momento da vida diária tem que ter a família com os filhos reunidos. São lembranças que nós nunca vamos esquecer das nossas vidas. Que seja hoje no café da manhã, que seja no almoço, que seja no jantar. Escolha um momento para que essa família troque experiência, que os pais, que a mãe olhe nos olhos dos filhos. Eu sempre digo uma coisa, às vezes você está em casa numa correria fazendo uma coisinha ou outra, eu pergunto, você olhou hoje para os olhos do seu filho? Doutora Mônica, é verdade, acho que não. Então, se você não olhar nos olhos do teu filho, o outro vai olhar. Então, olhe todos os dias nos olhos dos seus filhos, que é a melhor coisa que a gente tem que fazer na vida. Esse olhar, esse querer, esse conhecimento, acho isso digno de amor. Então, a gente precisa, vejo que os pais vêm buscando, lutando para isso, às vezes eles não sabem, não é que eles não querem,
Eles ficam assim, às vezes eles não acreditam, né? Porque erra de propósito, né? Ninguém faz. Nós temos esses estudos, as técnicas, que a gente precisa transformar isso para os pais. certeza. A escola pode, as clínicas, serem formadoras, ajudadoras, cooperar com isso, né? Parceria. É isso que a Mônica está falando. Há essa procura, né, Mônica? Nossa, tem essa procura, mas a insegurança às vezes. Ai, será que é hora? Será que não é hora? É hora toda hora, entendeu? Então a gente, filha é assim, não tem hora, é hora toda hora. E quando você diz isso para uma mãe, para um pai, olha nos olhos, ela fala, acho que eu não olhei. É. Que sensação Na verdade, você chega às vezes... Porque assim, você conversa com seu filho, você está assistindo novela e vendo tarefa e tudo ao mesmo tempo, e você não parou naquele minuto para olhar para ele e conversar com ele. Né? A mãe entra para almoçar, ou o pai está saindo, entendeu? O filho está ali, tal, não sei o quê, pega a mochila, faz isso, faz aquilo. Ei, filho, como é que você está? Como é que você acordou hoje? Como é que você... Entendeu? Esse olhar... É o olhar que falta hoje na família, a gente precisa olhar para os nossos filhos todos os dias, como eu falo, se a gente não olhar, o outro vai olhar. Alguém vai olhar, né? Exatamente. É aí que mora o perigo, né? Porque cria essa cumplicidade, às vezes, negativa, né? E às vezes, a Mônica falou isso no começo, né? Às vezes tem família, porque está trabalhando mais, e às vezes tem família que está muito presente em casa, mas que não há esse convívio, não há esse olhar, então também não adianta nada. Então, quer dizer, o que nós estamos entendendo e o que nós estamos colocando em prática em termos de estar com esses filhos e do pouco tempo que tiver, fazer com que isso seja da melhor qualidade possível, né? E acho que precisa pensar. Bom, já é pro intervalo, tá? E a gente volta já já. O tema de hoje, filhos e as dificuldades na escola. Você pode entrar em contato conosco através da nossa fanpage, Algo a Mais, ou do nosso WhatsApp, 8405-3791. Volto já já.